Fala, galera do Corujão Vascaíno. Chegamos aqui com aquele nosso vídeo noturno e, como eu sempre falo, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Dia seguinte, após aquela derrota horrível para o Corinthians, por 3-2 em São Januário, onde o time, mais uma vez, não jogou. Entrou em campo, mas não jogou bola. Eu não quero mais falar disso, né? Cansei. Agora nós vamos olhar para o Botafogo, jogo válido pela Copa do Brasil na quarta-feira. Primeiro jogo de ida em São Januário, às 21h30. E já está definido a arbitragem. Anderson Daronco, mais uma vez ele será o responsável por esse jogo. Das últimas duas vezes, pelo menos, que o Daronco apitou, é isso que nós ganhamos, né? Até deu uma ajudinha aí. Então não dá para reclamar. O fato é que Daronco será o responsável pela arbitragem da próxima quarta-feira contra o Botafogo, e o Vasco precisa fazer um excelente jogo aí, porque depois decide lá no Engenhão. Uma outra situação que eu quero trazer é o seguinte: o Vasco vai amanhã ter uma coletiva de imprensa, se eu não me engano, a partir das 14 horas, para apresentação do Robert Renan, que foi anunciado hoje, e também do Andrés Gomes, que inclusive já jogou, né? Entrou aí alguns minutos contra o Corinthians. Então teremos a apresentação dos dois atletas aí, provavelmente ao Admar, que vai fazer a apresentação, e é bom que façam perguntas para o Admar, perguntando o que ele foi exatamente fazer na Europa pela segunda vez, o que de concreto ele vai apresentar até o final da janela, que encerra no dia 2 de setembro, ou seja, na próxima terça-feira, daqui a uma semana. Então, o que de efetivo ele vai trazer? Se ficou só no Robert Renan, ou se vai ter mais algum jogador aí. A Vasco TV hoje divulgou trecho do treinamento, e eu separei um trechinho aqui, que eu queria botar para vocês. Vou tirar o... Não, nem esse aqui não. Peraí, deixa eu botar o vídeo certo, né? O vídeo certo aqui da Vasco TV, que é um pedacinho do treinamento, né? Deixa eu botar aqui. Me chamou a atenção uma situação. Deixa eu aumentar a tela aqui. Olha só. O Andrés Gomes com a bola, você vê, muito rápido, né? Passou pelo Vitor Luiz, passou pelo Maurício Lemos. O Maurício Lemos ainda tentou dar um carrinho nele e o Vitor Luiz fez a falta. Vocês viram esse trecho aí? O que me chamou a atenção foi o seguinte: o Vasco toma contra-ataque, inclusive no treinamento. Tá? Conseguiu tomar um contra-ataque no treinamento, o Vitor Luiz ficou lá atrás, o cara realmente tem velocidade, passou igual um raio, o Maurício Lemos desesperado atrás dele também, e conseguiram parar ele na falta. Então, pelo pouco que eu vi no jogo contra o Corinthians, pouco, porque ele jogou pouco, e pelo muito que eu tenho visto desse jogador aí, do Nuno Moreira, eu, sinceramente, até coloquei isso no X hoje, né? E fiz um shortzinho falando do Nuno Moreira, que o Nuno Moreira tem tido muita dificuldade em alguns jogos, exceto aquele jogo contra o Santos, que aquilo ali foi um ponto fora da curva de todos os jogadores. O Nuno não vem entregando. O cúmulo foi, e aí não é culpa dele, é culpa do nosso professor Diniz, colocar ele para jogar de segundo volante. Agora, enquanto ele esteve na sua posição, que é um meio atacante jogando pelo lado esquerdo, ele não vem entregando. Então eu sou a favor de colocar já de saída no jogo contra o Botafogo, já estreando logo no primeiro minuto, o Andrés Gomes. Só que o Andrés Gomes entrou pela esquerda.
nesse jogo contra o Corinthians. Eu não sei se ele se sente à vontade também jogando pela esquerda ou se ele prefere jogar pela direita. Se ele prefere jogar pela direita, se ele se sente mais à vontade, tem que botar ele na direita. Ah, Dib, mas aí o Ryan que joga por lá. Não sei, bota o Ryan em outro lugar. Bota o Ryan pela esquerda, bota o Ryan por dentro. Não sei o que ele vai fazer. Agora, o fato é que bota o cara, o Andrés Gomes, onde ele se sente melhor, onde ele tem condição de desempenhar. Você vê aí, até no treinamento aí, ele aparece correndo pela direita, que é ali o lado do Vitor Luiz. Então eu entendo que é onde ele se sente mais à vontade. E o Nuno dá uma descansada. Agora, se ele não quiser mexer no Nuno, tira o Ryan, então, que também, porra, fez uma partida horrorosa contra o Corinthians, fez uma partida horrorosa contra o Juventude. E bota o Andrés Gomes lá. O fato é que alguma coisa precisa ser feita para essa partida contra o Botafogo. Porque do jeito que tá, não dá. Né? E aí eu quero trazer um vídeo aqui de um camarada que eu admiro bastante, que é o Breiler, da ESPN. E mais uma vez, o Breiler foi certeiro nesse comentário. Se você ainda não viu, não ouviu e não viu, acompanha comigo aqui o que o Breiler vai falar. Isso sim foi constrangedor. O trabalho defensivo, então. O Ryan fez até um bom jogo. Bola no travessão, marcou gol, mas sem a bola é algo inexplicável do Vasco, o comportamento coletivo do time. Porque o Corinthians, o Dorival, apesar da escalação ali mexida, não fez nenhuma grande revolução. As movimentações, as viradas de jogo, tudo muito simples e pegava o Vasco totalmente desprevenido. O Vasco, defensivamente, tem sofrido, são 29 gols no Campeonato Brasileiro, uma das 4 piores defesas. Como mandante, não tem nem mais a força de São Januário, porque não consegue vencer em casa. Também é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, resta ao torcedor do Vasco muito pouco a se apegar. A realidade, né, o choque de realidade depois da goleada do Santos, é que o Vasco, novamente, tem um time para lutar contra o rebaixamento. E, tem a Copa do Brasil, pode chegar novamente numa semifinal, mas enquanto o Vasco não conseguir respiro, tranquilidade no Brasileiro, não vai conseguir se mobilizar em Copa do Brasil. Então tem de novamente virar essa chave e o Vasco aprender com os erros do passado. Agora já vai de novo entrar na... é o trabalho do Diniz e não engata, o desempenho do Diniz em outros clubes. O Diniz, todo mundo conhece, todo mundo sabe as ideias, e o Pedrinho, quando contratou, falou: estou contratando porque confio nas ideias do Diniz. Nesse momento, a diretoria tem de trabalhar para ajudar o treinador, porque se não ajudar, o Diniz pode fazer a mágica que for, que não vai conseguir livrar o Vasco dessa situação. Alguns pontos aí são muito interessantes. A parte do Ryan eu não concordei muito. Acho que o Ryan fez uma baita partida porque jogou a bola na trave e fez o gol. Não. Mas fora daí, o Breiler foi certeiro. Porque ele diz que o Vasco deveria aprender com os erros do passado. E é exatamente ao contrário que a gente vê. O presidente Pedrinho está indo aí para a terceira janela, né? Se eu não me engano. E os erros continuam sendo repetidos. Está deixando aí, a janela daqui a pouco fecha. Será que eles vão vir com aquele mesmo discurso? Porque não deu tempo. Os jogadores que nós tentamos, acabamos não conseguindo. Nós miramos muito alto e acabou não dando certo. Tínhamos aí um acerto com fulano, na hora H ele desistiu, aconteceu um problema, passou mal, teve uma dor de barriga. Porra. A convicção que o presidente Pedrinho, que a diretoria do Vasco tinha para contratar o Diniz, e é outro ponto que eu concordo com o Breiler, então tem que bancar o Diniz com material humano, coisa que não estão fazendo. A Copa do Brasil, ok. Cara, nós estamos numa quarta de final, temos chance de passar pelo Botafogo? Temos, é difícil pra caralho. Ainda mais que o futebol que nós estamos jogando agora. Mas futebol, a gente sabe como é que é. Agora, nós estamos à beira de uma zona de rebaixamento. Até que ponto vale a pena se dividir em duas competições, sendo que, no meu modo de ver, acho que da grande maioria da torcida do Vasco, o principal é não cair para a segunda divisão novamente. Claro que todos nós queríamos chegar numa final de uma Copa do Brasil e, de repente, ser campeões, mas
Existe mesmo essa perspectiva? Existe mesmo essa possibilidade? Mesmo chegando reforço, será que a gente consegue? Será que a gente, se dividindo em duas competições, a gente não corre mais risco de cair para a segunda divisão? Essa palavra que agora muita gente está falando, uma palavra, né, que não é nova, mas que tem sido muito usada, constrangedor. A gente vê muito aí nas redes sociais, jornalistas, né, pessoas que comentam. E não está errada de usar, é constrangedor mesmo. As duas últimas atuações do Vasco foram constrangedoras. As escolhas do Diniz foram constrangedoras. E até quando? E por isso eu coloquei na capa do meu vídeo hoje aí que ele está pressionado, mas está respaldado ao mesmo tempo. Porque a pressão, ela está vindo de fora. Eu não acredito que ele está pressionado internamente. A diretoria banca ele. E vai continuar bancando. Não pense que uma derrota para o Botafogo vai fazer com que demitam o Diniz. Não pense que uma derrota para o Sport, no próximo jogo, na Ilha do Retiro, domingo às 20h30, que vão demitir o Diniz. Não vão. Não vão. Porque a diretoria entende que ele não desempenha um bom trabalho porque ele não tem o material humano adequado. O que, de certa forma, tem razão. Ele não tem o material humano adequado, mas o trabalho dele é ruim. O trabalho dele não é bom, mesmo com esse material humano que ele tem, poderia estar fazendo melhor. Mas não faz. Por quê? Porque ele tem umas ideias que só cabem na cabeça dele. Ele tem umas decisões que só surgem da mente dele. Ele tem uma forma de trabalhar, e aí eu digo uma forma, que para mim é uma forma, ele não tem duas, é uma forma, que só ele faz. Ele tem um jeito de tratar com os jogadores, aquele estilo dele, né? Enérgico, às vezes passando do ponto, que ele acha que é correto. A pergunta que eu faço, se fosse outro treinador fazendo o que ele faz na beira de campo, aí eu digo escolhas, comportamento, né? Ele ainda estaria no Vasco? Ele já não teria levado uma chamada? Eu duvido que alguém chamou ele para uma conversa, para dar um toque nele. E não vão chamar mesmo, porque o Diniz hoje, ele está no mesmo patamar que o presidente do Vasco. A grande verdade é essa. Ele está acima do Felipe, ele está acima do Admar, ele está acima do CEO, ele está acima de todos. É Pedrinho e Diniz. O Pedrinho manda fora de campo, o Diniz manda dentro de campo, em igualdade de condições. Essa é a minha opinião. Continuando aqui, gente, as especulações do mercado aí, nós temos agora o Nathan Silva, zagueiro que jogou no Atlético Goianiense, no Atlético Mineiro, teve certo destaque, e está sendo especulado no Vasco, o zagueiro que está jogando lá no México, no Puma do México. E já não é a primeira especulação em cima do Nathan. Lá atrás já se havia uma especulação, mas o negócio não foi para frente. E agora voltaram a carga e parece que o Vasco fez uma proposta em torno de 5, 6 milhões de dólares e está esperando uma resposta do time mexicano. O Vasco pressionando porque quer trazer o atleta. Diz que o atleta está numa boa fase na equipe, é titular absoluto, né? É um jogador que vem atuando muito bem. É um jogador que praticamente não fica fora de jogos. Né? Agora, a grande questão é o Puma está relutante porque vai ter pouco tempo para repor uma possível saída do Nathan. Né? Eu digo a você o seguinte, é um atleta excepcional, é um baita de um zagueiro? Vou dizer para vocês que não me agrada. Inclusive, ele é irmão do Erle, que jogou no Vasco. Né? Mas dentro do que nós temos hoje no elenco, dentro do futebol que o Nathan desempenha, hoje ele é mais do que suficiente para o Vardagão. Titular absoluto. Dono da posição. Joga pelo lado direito, onde jogava o JV. Então, se realmente o Nathan vier,
eu acho que é uma boa contratação dentro das possibilidades que nós temos hoje. Tá? O Puma tem 80% do passe, 20% ainda pertence ao Atlético Mineiro. Né? Então o Vasco ofereceu em torno de 5, 6, parece que o Puma quer um pouquinho mais, mas de repente se acerta aí. Né? Eu ia até dar uma sugestão pro pessoal do Puma lá do México. Deixa o Natan vir, a gente manda o Puma para vocês. Já que é do Puma, imagina, ter um jogador Puma jogando no Puma, esse é o baita do marketing para vocês, gente. Pelo amor de Deus, pô. Custa nada. Aceita o Puma aí, né? Um outro jogador que parece que estava sendo negociado, né, com o Vasco, é o Léo Duarte. Aquele zagueiro que jogou na Mulambada, né, e que está jogando lá na Turquia, e parece que ele sofreu uma lesão. Estou até com a imagem aqui, vou colocar para vocês. Uma lesão, vou colocar sem som para não dar nenhum tipo de problema aí de direito autoral. E ele sofreu nesse lance aí uma lesão no tornozelo, tá? E que vai tirar ele praticamente, olha aí, tu vai ver que o tornozelo dele dá uma dobrada ali, ó lá, ó. Ele escorrega, uma perna vai e a outra fica. E ele dobra bastante o tornozelo ali, tem uma torção, olha lá, ó, a perna ficou presa no gramado. E parece que ele vai parar aí por pelo menos um mês. E que, segundo informações, isso teria travado qualquer tipo de conversa, porque o Vasco precisa de jogador para agora, precisa de jogador pronto, né? E não é o caso, então, do Léo Duarte. Eu, sinceramente, cara, o Léo Duarte é um Natan, tá? A verdade é a mesma coisa ali. Tá? Não muda muito. Se for para quem que é melhor, o Natan ou o Léo Duarte, é tudo igual. É esse nível aí, tá entendendo? Não tem muita diferença, gente. Sinceramente, não tem muita diferença. Bom, vamos aguardar aí o que desenrola. Estão se falando em zagueiros da Série B, também coloquei isso no X. Né? Tem pelo menos 2 zagueiros aí que o Vasco da Série B está monitorando, né? Porque a ideia do Vasco é trazer mais 2 atletas para a posição. Então, se o Natan vier, vão trazer mais um para pelo menos ter um reserva ali para poder entrar. E esse zagueiro seria da Série B. Vamos aguardar aí, gente. Bom, se você, meus amigos, gostou desse vídeo, né? Gostaram desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro para você estar aqui na minha bancada a qualquer hora conversando comigo, participando da live e entrando também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.